Olá, eu sou a Dai. Hoje vamos abordar os conceitos e a importância do Privacy by Design. Primeiramente, vamos à definição do conceito. Trata-se de um método para promover a integração da privacidade e proteção de dados pessoais desde o início das atividades, como, por exemplo, a concepção de um novo sistema ou adequação e criação de um processo, em vez de tratá-los como um aspecto secundário ou adição posterior. Este conceito foi elaborado pela doutora Anne Cavoukian, ex-comissária de Informação e Privacidade de Ontário, Canadá, nos anos 1997 a 2014. E quais são os benefícios? Ao adotar o Privacy by Design e garantir a conformidade com a LGPD, as empresas obtêm benefícios, como a confiança e a mitigação de riscos. Além disso, elas conquistam uma vantagem competitiva no mercado e previnem multas, assegurando que a empresa esteja sempre em conformidade com as regulamentações. Agora vamos explorar os 7 princípios de Privacy by Design. Para um melhor entendimento, irei exemplificar esses princípios em processos dos setores de RH e comercial, mas podem ser aplicados em qualquer processo e atividade da empresa. O primeiro princípio é o proativo preventivo. Significa que a proteção de dados deve ser pensada desde o início, evitando problemas antes que eles aconteçam. Um bom exemplo no setor de RH ocorre quando, antes de iniciar um novo processo de recrutamento, a equipe de RH desenvolve políticas e procedimentos que garantem a privacidade dos candidatos. O segundo princípio é o da privacidade como padrão. Aqui, as configurações de privacidade mais protetivas devem estar no seu nível máximo e serem ativadas automaticamente. Isso ocorre quando o sistema de CRM, utilizado pela equipe comercial, armazena automaticamente as informações dos clientes com as configurações de privacidade mais altas, sem a necessidade de ajustes adicionais. O terceiro princípio é da privacidade incorporada ao design. A privacidade deve ser uma parte fundamental do design e desenvolvimento de sistemas e processos. Isso acontece quando o software utilizado pelo RH possui recursos embutidos que garantem que apenas pessoas autorizadas possam acessar as informações dos candidatos. O quarto princípio é o da funcionalidade total. Aqui, busca-se soluções que atendam os princípios e os interesses, com o objetivo de criar alternativas que contemplem todas as disposições da LGPD. Isso irá ocorrer quando, no setor de RH, o processo de recrutamento é desenhado de forma que a proteção dos dados dos candidatos não comprometa a eficiência do processo de seleção. O quinto princípio é o da segurança de ponta a ponta. Isso significa garantir a segurança de dados pessoais durante todo o ciclo de vida, desde a coleta até o descarte, protegendo todo o andamento das informações. Por exemplo, desde o momento em que um cliente potencial fornece seus dados em um formulário de contato até o momento em que a informação é excluída após a transação comercial. O sexto princípio é o da visibilidade e transparência. Aqui, as práticas de privacidade devem ser transparentes e verificáveis para todos os envolvidos. Muitas vezes, isso ocorre quando o RH de uma empresa fornece uma política de privacidade clara e acessível para os candidatos, explicando como seus dados serão usados, quem terá acesso e por quanto tempo serão armazenados. E, por fim, o sétimo princípio é o do respeito pela privacidade do usuário. Significa colocar os interesses do usuário em primeiro lugar, oferecendo opções confiáveis e claras no tratamento dos dados pessoais, por exemplo, quando o setor comercial dá aos clientes a opção de revisar, corrigir ou excluir suas informações a qualquer momento durante o processo de vendas. A implementação dos 7 princípios de Privacy by Design é essencial para proteger a privacidade dos indivíduos. Adotando essas práticas, desde a formulação dos produtos e fornecimento de serviços, garantimos respeito pela privacidade. Agora vamos demonstrar exemplos práticos de implementação. Primeiro exemplo: sistema de gestão de clientes, muito utilizado nos setores de marketing e comercial. Por isso, as práticas aqui sugeridas são valiosas para os processos desses setores. Primeiramente, é importante ser proativo. Nessa fase, equipes de marketing ou comercial, antes de lançar uma nova campanha, devem desenvolver políticas e procedimentos para garantir a privacidade dos clientes, para avaliar os riscos associados ao processamento de dados pessoais e definir controles de mitigação.
Uma etapa importante é identificar quais dados devem ser coletados. Deve-se coletar apenas os dados necessários e evitar a coleta de dados excessivos ou desnecessários. Isso se chama minimização de dados. Para o controle de acesso, implementar controles baseados em funções é essencial para garantir que apenas o pessoal autorizado acesse dados pessoais, utilizando de autenticação de múltiplos fatores e criptografia de dados. Manter logs de acesso e atividades dos usuários e realizar auditorias regulares para verificar conformidade são passos importantes na manutenção de registro de auditoria. Aplicar técnicas de anonimização e pseudonimização para proteger a identidade dos indivíduos e utilizar pseudônimos para identificar registros, quando possível, são medidas essenciais. Por fim, no consentimento informado, é crucial assegurar que os usuários forneçam consentimento explícito e sejam claramente informados sobre como os dados serão usados e armazenados. Também devemos permitir que os usuários possam exercer seu direito de exclusão de dados e de revogação do consentimento. Agora temos o segundo exemplo: desenvolvimento de um aplicativo móvel. No planejamento, é essencial identificar e mapear os dados pessoais que serão coletados, além de realizar uma análise de impacto de privacidade. Durante a fase de design, deve-se incluir configurações de privacidade por padrão e projetar interfaces que sejam claras e compreensíveis para os usuários. Por exemplo, verificar a real necessidade de coleta de dados do usuário, como telefone e endereço. Na fase de desenvolvimento, é importante implementar criptografia de dados, bem como utilizar técnicas de anonimização e pseudonimização. Já na fase de teste, realizar testes de segurança e conduzir avaliações contínuas de privacidade durante o desenvolvimento é crucial. No lançamento, garantir que os avisos de privacidade sejam claros e acessíveis, além de obter consentimento explícito dos usuários antes da coleta de dados. Durante a manutenção, monitorar e atualizar continuamente a segurança e privacidade, respondendo rapidamente a incidentes de privacidade, quando houver. Assim, podemos concluir que o Privacy by Design é uma abordagem essencial para a proteção de dados na era digital. Não só facilita a conformidade legal, mas também promove a confiança e a lealdade dos clientes. E demonstra seu compromisso e o respeito pelos direitos dos indivíduos. Compartilhe com seus colegas de trabalho e nos acompanhe nas redes sociais. Até a próxima!